Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de dar aquela curtida pra ajudar a mamãe aqui, né? Então, no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um vídeo que me pediram muito, né? Que é, assim, uma dúvida de todo mundo, curiosidade que todo mundo quer saber. Como é ser mãe de 5, né? As dificuldades que eu enfrento, as coisas que eu passo, as coisas que eu escuto e entre outras coisas. Então, vamos lá para mais um vídeo. Então, gente, eu deixei uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Para quem não tem meu Instagram, é @Stephanie Vicentini. E é isso, agora eu vou responder as perguntas, né? Se preparar e bora lá! Então, vou começar aqui, deixa eu ver. Uma que todo mundo pergunta. Foi mãe com quantos anos, né, do meu primeiro filho? Então, gente, eu fui mãe, na verdade, eu fui mãe, né, mesmo aos 16 anos, mas eu engravidei aos 15 anos. Sim, aos 15 anos eu já estava grávida do meu primeiro filho, que foi o Pedro Henrique, e aos 16 eu tive ele, né? Tenso. Não sigam esse exemplo, não arrumem filha nova, por favor. Longe de mim querer transparecer que isso aqui é uma maravilha, porque não é. Até porque eu não romantizo, né, a gravidez da adolescência, porque não é uma coisa boa, gente. Só eu sei as consequências que eu sofri, né? Porque toda ação tem sua reação. Bora lá. Qual foi a pior crítica que você já recebeu? Cara, olha, eu vou falar pra vocês, foram tantas, mas tantas críticas que é até difícil saber qual foi a pior. Mas eu acho que... sei lá, cara, é muito difícil responder essa. Essa aqui é muito difícil. Qual foi a pior crítica que eu já recebi? Foram tantas, sabe? Uma criança cuidando de outra criança, tão nova e cheia de filho. Eu acho que o tão nova e cheio de filho é a que pra mim é a pior. Porque eu acho que é uma escolha da vida de cada um, que cada um quer fazer com a sua vida, né? Assim, as pessoas falam como se eu tivesse um monte de filho, como se eles fossem doenças, pragas, coisas ruins na minha vida. Que na verdade não são, né? Então essa eu odeio. Tão nova, cheia de filho, é uma que eu odeio de verdade. Foi fácil lidar com as críticas? No início, não. Eu sofri muito, vocês não têm noção. Eu cheguei a uma época que eu entrei em depressão, eu não queria falar com ninguém, eu não saía mais de casa, eu já não tinha mais amigo. Porque é uma coisa muito chata, né, cara? As pessoas te criticam, mas ninguém te ajuda, né? Todo mundo me criticou, a sociedade inteira me criticou, né? Aos olhos da sociedade eu era uma vergonha. Mãe nova, aos 16 anos, sem estar com o pai, sozinha, isso, aquilo outro. Então, aos olhos da sociedade, eu era uma causa perdida, uma vergonha, né? E então eu sofri muito, sim. E depois, quando eu tava já quando eu tive minha terceira filha, eu ainda sofri bastante, até 1 ano dela, e depois eu superei. Tipo assim, eu já tava, já não tô mais ligando pro que os outros falam, entendeu? Ninguém me ajuda em nada, ninguém nunca me ajudou, então eu não tô nem aí. Foi mais ou menos isso. Mas foi difícil, muito difícil. O que mais mudou da sua adolescência até aqui? Tudo. Tudo, porque eu não tive adolescência. Quando eu tava entrando na minha adolescência, eu perdi ela porque eu decidi ser mãe. E aqui no meu caso não foi eu que tive e mamãe que cuidou. Não, eu que tive e eu que tive que ficar mesmo. Eu não tinha pra onde correr, né? Então eu tive que cuidar, eu vi meu corpo se acabar, porque meu corpo... Ai, tão linda, tão bonitinha que isso. Não, meu corpo mudou muito. Vocês não têm noção das marcas que ficou. Mas assim, é difícil, né? Muito difícil. E assim, o que mais mudou na minha adolescência foi... Minha vida mudou muito, claro. Mas eu também vi meu corpo se acabando muito nova, né? De não poder mais usar um biquíni, né? Minha barriga ficou
tenebrosa. Tenebrosa. Então, vamos para a próxima pergunta, que eu gosto nem de falar disso. Você se arrepende de ter sido mãe cedo? Sim. Se me perguntarem isso daqui a 20 anos, eu vou responder a mesma coisa que sim. Porque eu deixei de viver minha juventude, eu deixei de curtir a minha vida para viver uma vida de responsabilidade. Porque filho não é brincadeira. Filho é responsabilidade. Então eu deixei de viver para viver uma vida de mãe, né? Que é muito difícil. Então sim, eu me arrependo sim de ter sido mãe nova. Tem horas que eu gosto, tem horas que eu me arrependo, mas de fato, com certeza, eu me arrependo. Porque agora, depois de eu ser mãe, eu vejo o mundo de uma outra forma, eu encaro as coisas de outra forma, né? Eu vejo a realidade do mundo de uma outra forma. E ser mãe de 5 filhos, na realidade que a gente vem vivendo, o mundo muito sem amor, sem carinho, tanta coisa triste acontecendo, é muito difícil. Eu me arrependo muito, muito. Até porque o meu maior medo hoje é morrer, né? E meus filhos ter que ficar na mão de pessoas que nunca vão amar eles da forma que eu amo, né? Então, sim, me arrependo muito. Como você lidou com a gravidez tão novinha? Não lidei. Foi uma merda. Não lidei com nada, gente. Eu era muito nova, muito imatura, muito ingênua. Eu tive meu primeiro filho, eu não sabia nem o que era ser mãe. Porque eu era muito nova, eu era muito criança, gente. Se vocês acreditam, 15 anos, quando eu engravidei, eu brincava na rua de pique-esconde, pique-pega, amarelinha. Eu saía pela rua andando de bicicleta com 15 anos e quando eu engravidei eu era uma criança ainda. Uma criança, então eu não lidei com nada, foi tudo uma merda. Foi tudo pega de surpresa mesmo, maluca da vida, maluca das ideias. Foi tudo muito novo e muito louco. Eu não gostava de ser mãe, eu vou ser bem sincera, quando eu tive o meu primeiro filho eu odiei. Eu vi meu corpo mudar, meu filho foi cesariana, depois da minha cesariana eu fiquei com uma dor de cabeça infernal por causa da anestesia. Então eu odiei, eu não sabia lidar com a gravidez, eu não sabia lidar com a maternidade, eu não sabia lidar com o meu filho. Não sabia, eu tive muita ajuda da minha mãe. No meu primeiro filho eu tive muita ajuda da minha mãe, assim, que esteve do meu lado, me ajudando. Porque, gente, eu era muito imatura. Eu acho que se não fosse a minha mãe, não sei nem se meu filho estaria vivo. Meu filho foi muito difícil, sabe? Primeiro filho, vovó me amou muito, depois mamãe que se lascava. Ele era muito gordo, eu muito magro. Quando eu tive meu primeiro filho, depois que eu tive ele, que eu fiquei amamentando, eu cheguei a pesar 40 quilos, gente. Eu era osso e pele andando pela rua. E o garoto gordão, só mamando, e eu magra. Sem força, sem pra nada. Então eu não soube lidar. Minha mãe que me ajudou a lidar com isso. Porque se não fosse a minha mãe, eu não sei o que teria sido nem de mim nem dele. Minha mãe que tava ali do meu lado, não, Stephanie, não é assim, não faz isso, faz aquilo. Me ajudava com ele, ficava com ele pra me estudar. Então minha mãe que me ajudou muito com isso. Eu não soube lidar com a gravidez nova não, gente. Não acho que eu soube lidar com isso porque eu não sou. Não sou. Vamos lá, a próxima pergunta. Qual foi a reação da sua mãe e da sua família quando descobriram a sua primeira gravidez? Foi uma das piores. Minha mãe era da igreja, me forçava sempre a ser eu da igreja. Minha mãe imaginava um futuro totalmente diferente pra mim e eu vou lá e faço merda. Engravida aos 15 anos. E nem morando com a minha mãe eu tava, que minha mãe foi morar em um outro lugar e eu fiquei morando com a minha avó. Minha avó trabalhava muito, eu fiquei largada, solta durante assim uns 2 meses. Minha liberdade também acabou muito. Mas também, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Eu comecei a namorar com o pai do meu filho muito nova. Eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a namorar com ele. Então, quando eu engravidei com os 15 anos, a gente já tinha uns 3 anos de namoro já. Eu tinha uns 2, 3 anos de namoro. E aí eu engravidei. Minha mãe foi morar em outro lugar e eu continuei morando onde eu tava morando, né? Porque eu não gostava de pra onde minha mãe tava indo. E nisso minha avó trabalhava muito e eu peguei minha liberdade. Aí comecei a sair e tal. E aí acabei muito nova, muito burra, muito ingênua. Acabei entrando
nada do outro, né? Que na verdade nem ele queria, nem eu queria, acabou acontecendo, né? Mas foi mais ou menos assim. E quando eu liguei pra minha mãe, eu contei, minha mãe desabou. Minha mãe chorou. Vocês não têm noção do quanto a minha mãe sofreu. Minha mãe se culpava, minha mãe se perguntava onde que ela tinha errado, por que estava acontecendo aquilo. Minha mãe jamais imaginava que aquilo iria acontecer comigo, a menininha dela, que ela costumou... Poxa, ninguém imaginava, nem eu imaginava. Então foi uma decepção muito grande pra minha mãe. Muito grande mesmo. Foi muito difícil. A minha avó também foi uma decepção muito grande pra minha avó. Foi difícil, gente. Foi muito difícil. Foi muito triste. Minha mãe no início ela não aceitou. Ela surtou de início. Ela não sabia nem o que fazer, nem eu. E foi muito difícil, muito difícil. Mas minha mãe esteve do meu lado a gravidez inteira. E me ajudou em tudo. Não saiu do meu lado nem um minuto. Mas de início ela não aceitava de jeito nenhum. Foi totalmente uma decepção. Decepção. Eu acho que eu sou a decepção da vida da minha mãe, gente. Sério. Mas faz parte, né? Sempre tem uma ovelha negra da família. E da minha sou eu. Vamos lá para a próxima pergunta. São todos do mesmo pai? Gente, todo mundo me pergunta isso. 5 filhos, muito novos. São todos do mesmo pai? Não, gente. Não são todos do mesmo pai. O Pedro é de um pai. A Sofia é de outro pai. A Maitê é de outro pai. E o meu atual companheiro, quando ele me conheceu, a Maitê tava com um mesinho de vida. Então, ele que cria ela já vai fazer 4 anos. Então, ele que cria. A Maitê não tem contato com o pai. E nem registro de pai. Eu registrei ela sozinha. Então, a Maitê, ela acha que o meu atual companheiro é o pai dela. E, na verdade, ele é o pai dela. Porque ele que cuida, ele que cria, ele que dá amor, carinho, atenção. Leva em escola, busca, vai em reunião de escola. Ele é tudo na vida dela. Então, ele é o pai dela e ela acha que ele é o pai. E esse meu atual companheiro, nós também temos 2 filhas juntas, que é a Lavínia e a Valentina. Uma de 2 anos e uma que vai fazer 1 ano. Então, são o Pedro de um pai, Sofia de um pai, a Maitê é de um outro pai, sendo que meu atual companheiro que cria ela desde que ela nasceu. Entenderam? É como se os 3 últimos fossem do mesmo pai e o Pedro e a Sofia fossem de outro pai. Mas o meu atual companheiro também trata o Pedro e a Sofia também como se fossem filhos também. É tudo igual aqui em casa, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença de nenhum para o outro, entendeu? Mas são de pais diferentes. Qual deles você sofreu mais na sua gestação? Com certeza, assim... Com certeza mesmo foi a gravidez da Maitê. Porque eu sofri muito com o pai dela. O pai dela me humilhou muito, me sacaneou muito, mandou eu dar a Maitê para adoção. Por isso, esse foi um dos motivos que eu registrei a Maitê sozinha. Quando a Maitê nasceu, ele quis sim registrar. E por tudo que ele tinha feito eu passar durante a gravidez, eu não quis que ele registrasse. Eu preferi criar ela sozinha e seguir tudo sozinha. Porque nome de pai em certidão não faz diferença se ele não for um pai de verdade. Entendeu? Então... a gravidez da Maitê, com certeza, foi uma gravidez muito difícil. Eu passei muito mal, ele chegou a me bater bastante, eu fui parar em delegacia, eu fui parar em hospital, eu tive muitos problemas durante a gravidez dela. Então, sim, foi a gravidez da Maitê. Foi uma gravidez muito difícil, muito complicada, que eu sofri muito. Do que você teve que abrir mão quando teve o seu primeiro filho? Da minha vida. Eu abri mão da minha vida, eu abri mão do meu eu pra virar mãe. Então, eu abri mão de tudo, né? De tudo por ele. E vamos pra próxima. Qual deles foi o parto mais difícil? Sem sombra de dúvidas, foi o parto da Sofia. O meu primeiro filho foi cesariana. Então, eu não sabia o que era a dor de um parto normal. Eu tive a cesariana, mas eu sofri, tipo, até 10 dilatação, sentindo todas aquelas contrações, dores. E tive que ir pra sala de parto e ter cesariana. Então, quando eu tive a Sofia, eu achei que eu ia sentir aquelas dores, mas
Já sabia o que era a dor da contração. Mas não, a gravidez foi diferente, o parto foi diferente, a dor foi diferente, foi tudo diferente, gente. Eu quase morri pra ter a Sofia. Eu tive ela no hospital público lá de Pebetá, né, na maternidade lá de Pebetá. E eu tive negligência, né, médica na hora do meu parto. Então eu sofri muito, eu quase morri. Foi muito difícil mesmo. Assim, primeiro que eu tinha tido uma cesariana, né? Então de uma cesárea para um parto normal há uma diferença muito grande de dor. Então eu não estava preparada para um parto normal, eu estava preparada para uma cesariana e chegou na hora os médicos decidiram que não. Vai ser parto normal. Entrou, tem que sair. É o dilema é assim, entrou, tem que sair. Entendeu? E teve que sair da pior maneira possível, mas saiu. Então eu sofri muito e quase que eu morri. Foi bem bravo. Qual deles é o mais bagunceiro? Sem sombras de dúvida, é a Valentina. A Valentina é a pior da turma. A Valentina tem 2 anos e ela é totalmente terrorista. Parece um mini filhote de Chuck. Gente, ela é terrível. Terrível. A pior da turma. De todos os meus filhos, nenhum tem um comportamento igual o dela, tão selvagem. Sim, é a Valentina, gente. Uma carinha muito fofinha, mas não se deixa enganar, não. É a pior de todos, a Valentina. Você acha que ter filhos influenciaram de crescer na vida? Sim, com certeza. Porque se você acha que pra gente conseguir as coisas com um filho já é difícil, com 2 filhos já é difícil, você imagina 5 filhos. Sim, gente, é muito difícil, me influenciou muito, sim, na minha vida. Porque eu não vivo pra mim, eu vivo em torno deles. Então, antes de eu comprar uma caneca pra mim, primeiro eu tenho que comprar pra eles. Antes de eu comprar um chinelo pra mim, primeiro eles têm que ter. Antes de eu comprar uma roupa pra mim, primeiro eles têm que ter. Antes de eu ver o meu futuro, eu tenho que preparar o futuro deles. Então, assim, tudo que eu traço no meu futuro, eu tenho que traçar pensando no futuro deles. Então, é tudo em torno deles. Não é em torno do que eu quero, do que eu posso, do que eu queria. Não, é sempre por eles, né? Pra eles. Se pudesse ter tido alguma profissão na vida, qual seria? Advogada ou policial. Eu sempre quis ser policial ou advogada. Advogada porque eu achava que eu ia ficar muito chique de terno, ia ficar muito madame, né? Muito nojento, diplomado. E policial porque eu gosto de adrenalina, porque eu sou muito louca. Vamos para a próxima pergunta. Quais são suas motivações? Meus filhos. Eles são um motivo de eu estar de pé, eles são um motivo de eu lutar, eles são um motivo de eu querer um futuro melhor, eles são um motivo de eu querer uma vida melhor, eles são um motivo de eu levantar todo dia às 3h40 da madrugada e ir trabalhar. Eles são um motivo de tudo, porque eles precisam totalmente de mim, né? Então eles são um motivo de tudo na minha vida. Depois que eles crescerem, você acha que eles vão influenciar em algo na sua vida? Se sim, o quê? Então, eu acho que depois que crescer vão influenciar sim, porque são 5 crianças, daqui a pouquinho eles vão estar com nora e com genro. Gente, eu não quero ter que lidar nem com nora nem com genro, eu não quero, eu já tive muito filho, eu não quero ter que lidar com mais nada. Ah, mas você vai gostar de... Eu não quero gostar de ninguém, gente. Quero ter meus filhos, que eles cresçam, vão ver a vida dele, acabou. E assim, também não quero ter neto nem tão cedo. Então, fui mãe nova, então a minha tendência é ser vó nova. E eu não quero. Porque aí eu vou ter que cuidar de neto, porque eu sei que eu amo criança, eu amo bebê. Aí se eu pegar meu neto, eu vou querer pegar e nunca mais devolver pra mãe nem pro pai. Então eu não quero. Eu acho que vai influenciar sim, muito. Porque eu não quero ser vó, não quero ter neto, mas eu quero meu neto pra mim. Se tiver, eu quero só pra mim, entendeu? É complicado, né? Bagulho louco. Não quero, mas quero. Odeio, mas amo. Ser mãe é muito difícil. É uma loucura, é um misto de sentimentos, é um misto de loucuras. Repetindo, não romantizo gravidez na adolescência. Até porque não tem romantismo nenhum na gravidez, na adolescência, da vida de um pobre, gente.
porque nós vamos passar dificuldade, fome, tudo. Nós vamos enfrentar esses hospitais públicos com os médicos ignorantes, arrogantes, com umas enfermeiras com uma mão pesadérrima. Gente, é muito difícil. Não sejam mães novas, é uma responsabilidade muito grande, a vida é muito difícil. Não sejam mães novas. Esse é o meu conselho. Se você tem um filho, não tenha mais. Um tá bom, um monte dá um monte. Trabalha. Ah, mas você teve 5. Sim, gente, mas eu me arrependo. Só eu sei o trabalho que eu passo, o gasto que eu tenho. É uma loucura total. Privação de sono. Hora de tomar banho é uma loucura, hora de dormir é uma loucura, pra alimentar todo mundo é uma loucura, pra vestir todo mundo é uma loucura, pra andar, botar todo mundo bem vestido, bem calçado, porque eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas tudo do bom e do melhor. É difícil, os pais não colaboram, então, gente, filho, infelizmente é uma coisa que sempre vai ser da mãe. Ser mãe é difícil, ser pai é que é fácil. Então, pai, conhecer um homem é que era um filho. Não tem. Ah, Stephanie, mas o que você tá falando, por que você não seguiu pra você? Porque eu sou burra, gente. Então não siga o meu exemplo. Não siga o meu exemplo. Escuta o que eu tô te falando. Não entra nessa decisão de ficar arrumando filho. Não arrume filho cedo. Não romantizem gravidez na adolescência. Porque cada vez mais as garotas estão sendo mãe mais nova. Eu engravidei com 15 anos e achei uma loucura. Mas hoje em dia... Se você entra na maternidade, tem garota com 11 anos sendo mãe, com 12 anos sendo mãe, crianças sendo mãe. Ah, mas poderiam ter abortado, mas escolheram ser mãe. Gente, não é sobre escolher em ter que abortar ou ser mãe. É ter que escolher entre usar uma camisinha ou usar um método anticoncepcional para não arrumar um filho. Porque arrumar um filho, gente, filho é responsabilidade. E é responsabilidade muito grande. Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram, @Stephanie Vicentini, que eu vou estar sempre deixando lá uma caixinha de perguntas sobre o que vocês querem que eu grave o próximo vídeo. Pode comentar aqui também no vídeo aqui embaixo o que vocês querem saber, dúvidas, o que vocês querem que eu mostre da minha casa ou da minha vida, sobre meus filhos. Eu poderia também fazer um relato de cada parto, de cada gravidez. Deixem aí embaixo a opinião de vocês. Ajudem essa mãe. Deem like, por favor. Compartilhem, espalhem para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!